Fala galera, professor Felipe, Biologia, e hoje vamos dar uma olhadinha sobre os tecidos vegetais de condução, mais precisamente o xilema, também conhecido como lenho. Bom, o xilema é o vaso condutor da seiva bruta, né? A seiva também conhecida como mineral ou ainda inorgânica, uma seiva formada por água e sais minerais, que são compostos que a gente encontra no solo, né? As plantas principalmente encontram no solo. E uma vez que esses nutrientes, né, minerais, água e sais, são encontrados no solo, nós podemos concluir que o xilema então tem um início na raiz, né? Esse órgão, a raiz, é o único órgão passível de absorção de água e sais minerais lá da terra. Portanto, se o xilema vai conduzir água e sais minerais e a raiz é quem absorve esses nutrientes, então podemos dizer sim que o xilema começa na raiz, né, inicia a condução da raiz e leva essa seiva lá para cima, lá para as folhas, para a copa da árvore e tudo mais. Muito bem, o xilema também é o vaso constituído por células mortas, e o motivo da morte dessas células é que na medida que elas vão amadurecendo, elas vão sendo lignificadas, né? Elas vão sofrendo um depósito de uma substância chamada lignina, que é uma substância derivada de 3 álcoois, inclusive, né? E uma substância extremamente enrijecedora, né? Uma substância que endurece muito os órgãos vegetais, determina inclusive uma sustentação à planta, né? E também é uma substância impermeabilizante, ou seja, onde existe lignina também podemos pensar num processo de proteção contra a desidratação. Mas aqui o xilema então é lignificado de modo que ele fique com as células, com as paredes muito duras, né? Muito enrijecidas, para suportar até a pressão da seiva que vai passar por ali. E, portanto, no seu miolo, né, já que as células são mortas, dentro dessas células não tem nada, né, não tem citoplasma, não tem membrana plasmática, nada disso. É apenas uma parede dura de lignina com um espaço, né, no seu interior, por onde, obviamente, a seiva vai passar. Muito bem. Quando pensamos nisso, então, a gente deve imaginar que tipo de célula é, como é que são essas células do xilema, né? Muito bem, essas células, então, as células condutoras de seiva, as células propriamente condutoras, são basicamente de 2 tipos, os traqueídeos e os elementos de vaso, que eu fiz aqui um desenho, né, mais ou menos interessante para a gente observar, que tanto aqui as células pretas, que são os elementos de vaso, quanto os traqueídeos, que são as células laranjas, eu quero que você entenda que essas bolinhas que eu coloquei aqui são, na verdade, perfurações. Os elementos de vaso e os traqueídeos, eles são perfurados, né? A parede lignificada, ela sofre perfuração, tanto nos ápices quanto nas laterais. E isso permite, galera, que a água, então, flui, né? De uma maneira tanto de baixo para cima, né, uma maneira vertical, quanto também de uma maneira lateral, podendo conduzir, né, podendo levar essa água, então, a uma condução geral pela planta, né? O que eu falo para vocês é que não devemos imaginar o xilema como um grande canudo dentro da planta, não é isso. O xilema, na verdade, ele é composto por várias celulinhas, tudo bem, cada celulinha tem como se fosse um canudinho, né, um microcanudo, mas essas células ficam dispostas e organizadas umas sobre as outras e umas lateralmente às outras. Por isso que a água então pode fluir verticalmente direto, né, por essas perfurações, mas também de modo lateral, né, sendo conduzida por todo o xilema, né, em todo o percurso da planta, em todo o cilindro central da planta. E por fim, também dizemos que como o xilema é o vaso mais interno no miolo lá da planta, né, lá no interior da planta mesmo, esse tecido também tem uma função de sustentação. Além de conduzir seiva, ele também sustenta, já que é um tecido enrijecido por lignina, ele tem esse poder sustentador. E aí que é legal, porque a porção do xilema que determina a sustentação é uma porção chamada de parênquima lenhoso, que é a única parte do xilema formada por células vivas, né? E essas células eu desenhei aqui, essas células ficam lá junto, né, na zona medular da planta, do caule, por exemplo, e compondo então toda essa região central, esse miolo do vegetal, determinando também sustentação, além da condução da seiva. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima. Tchau.